E a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que adia para novembro as eleições municipais desse ano em razão dessa pandemia. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro e o segundo turno para 25 de outubro. Então, essa PEC leva o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. Para falar sobre os impactos dessa mudança, vamos conversar com Bernardo Barbosa Filho, que é advogado especialista em direito eleitoral. E eu já começo perguntando, doutor Bernardo, o que pode acontecer caso um município ou estado não apresente condições sanitárias adequadas para realizar as eleições em novembro? Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Asa Branca. As eleições já foram adiadas, né? Não mais por uma proposta de emenda à Constituição, mas já a partir da emenda constitucional, de número 107, de 2 de julho de 2020. E esse adiamento foi justamente em virtude da aferição para a melhoria das condições sanitárias para a realização das eleições municipais. E no dia que está marcado a eleição, for verificado que ainda assim não há condições para a realização das eleições em determinados municípios, isso será aferido individualmente, não existirá uma decisão geral, as eleições poderão ainda ser adiadas através de provocação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que pode provocar o Congresso Nacional nesse sentido, para que as eleições sejam adiadas, mas não podendo ultrapassar o fim das eleições no dia 27 de dezembro de 2020. E em relação às datas das convenções partidárias, houve alteração também? Sim, sim. As datas das convenções partidárias foram alteradas, né? Elas deverão ser realizadas entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro, né? Antes, as convenções deveriam ser realizadas entre o dia 20 de julho a 5 de agosto. Com essa nova alteração, foi para entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro. A grosso modo, todos os prazos das eleições elas foram adiados em 42 dias, e é isso que os prazos deverão acompanhar. Há alteração também em relação à propaganda eleitoral, doutor Bernardo, porque a formatação, de certa forma, sofreu alguns impactos, né, tendo em vista essa emenda à Constituição. Isso, perfeitamente. A propaganda eleitoral, ela segue também o novo calendário, né? A data anterior para se realizar a propaganda eleitoral, que se iniciava no dia 15 de agosto, né? Ela passa a se iniciar no dia 27 de setembro, inclusive na internet. Ok, também existe aquele procedimento de prestação de contas dos candidatos, né? As datas também estão claras, estão estabelecidas nesse sentido? Isso, a data das prestações de contas talvez seja uma mudança bastante substancial, é que antes nenhum candidato poderia ser diplomado antes de ter as suas contas analisadas. Mas em virtude desse prazo encurtado que vai acontecer as eleições, a análise das prestações de contas elas poderão ocorrer até 2021, ou seja, os prefeitos eleitos eles não precisarão necessariamente ter suas contas aprovadas para assumir os cargos para qual foram eleitos. E de maneira geral, doutor Bernardo, esse processo de prestação de contas, ele se estende a todos os candidatos, eleitos ou não, ou só os eleitos? Não, deve prestar contas todo aquele que foi candidato, inclusive aquele que eventualmente desistir no curso da candidatura. Daquele período em que ele foi candidato, ele precisa prestar contas. Então, todos devem prestar contas, candidatos eleitos, não eleitos e desistentes. E esse ano, nós temos uma questão mais dura a ser tratada, é que como chegará para os candidatos recursos do fundo eleitoral, o rigor na auditoria das contas será muito mais intenso do que foi nos anos passados, nas eleições passadas. Então, terá um rigor muito mais forte na análise da regularidade das contas. Então, de forma objetiva, estende-se a todos os candidatos, eleitos ou não, inclusive desistentes. Muito bem, vamos falar agora a respeito da condição do eleitor, doutor Bernardo. Seguinte, a gente ainda está no cenário de pandemia, não é? Há ainda muita incerteza no ar, muitos cuidados, protocolos de saúde, enfim. Imaginemos que a gente chega lá no mês de novembro, chega o período da eleição e algum eleitor não se sinta seguro, por exemplo, de sair de casa, não é, para ir votar. Esse eleitor pode ter algum problema, ou seja, pode pagar alguma multa em decorrência dessa ausência no processo de votação, tendo em vista que estamos no cenário de pandemia?
Sim, essa alteração proposta pela emenda constitucional que estamos tratando, ela não trouxe nenhum tipo de desobrigação do voto. Então, o eleitor ele continua obrigado a votar por ser um mandamento constitucional. No entanto, é facultativo para aqueles menores de 18 anos e aqueles maiores de 70, o que, por si, já afasta uma parcela muito grande da população que está em situação de risco. Mas isso será regulamentado ainda por cada tribunal regional, no caso, o nosso Tribunal Regional de Pernambuco, que ainda não se manifestou nesse sentido, mas é possível que haja uma dispensa da multa, mas até então não houve nenhuma manifestação expressa nesse sentido. Então, aquele que eventualmente, por qualquer problema, não comparecer à sessão de votação, deve, posteriormente, comparecer ao cartório eleitoral, normalmente, como aconteceu em todos os anos, para promover a sua justificativa e um eventual pagamento da multa pelo fato de não ter votado. Muito bem. Doutor Bernardo, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui no AB1. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado.